Cá estamos no Sofá Cinemac para o segundo vídeo alusivo aí à história dos Oscars, né? Principalmente os Oscars de melhor filme. Comigo, a Melissa. Oi de novo. Continuamos a nossa saga dos Oscars. Muito bem, segundo vídeo, então. Hoje vamos falar sobre o Oscar 1980, o Oscar da edição 52, referente aos filmes lançados em 1979 em Los Angeles, né? Então, tá aí essa cerimônia aconteceu no dia 14 de abril de 1980, no Dorothy Chandler Pavilion novamente, né? Que é um lugar muito legal lá em Los Angeles, né? Fica perto da, do Grand Park, lá perto da prefeitura de Los Angeles, né? Também do hoje, né? Do Walt Disney Concert Hall, né? Então é um lugar no centro de Los Angeles e vale a pena conferir e visitar, porque a gente tiver oportunidade para ir, né? A gente fará essa visita em breve, Em né? breve. Talvez antes do Oscar 100, né? Com certeza, por causa do visto, né? Muito bem. E a gente vai dar sequência, então, hoje, né? Com mais 5 filmes indicados na categoria Melhor Filme, Oscar 1980. E vamos fazer um vídeo mais dinâmico, né? Assim, que a ideia é fazer vídeos mais curtos, né? Em relação àqueles que você já conhece do instante, né? Então, nenhum vídeo vai chegar a 3 horas, tá? Não, acho que Se bem que tem premiações que tem 10 filmes vai indicados. vai aumentar um pouquinho, mas, com 5 filmes, uma meia horinha de vídeo tá Meia ótimo. hora, 40 minutos É no isso aí. máximo. É, Uhum. bom. É porque a gente quase não gosta de falar, né? Não, não, tu gosta um pouquinho mais que eu, mas Não. será? Isso que a gente nem tá trazendo as fofocas aqui, né? Ah, mas daqui a pouco a gente vai começar a inserir uma fofoquinha ou outra, é sempre bom. Vamos começar direto então com o filme que Vamos lá. venceu o prêmio nesse ano, que foi o Kramer versus Kramer. Tá aqui a mídia física, né? Que tem na capa aí a Meryl Streep, o Dustin Hoffman, né? E esse ator mirim aí, fantástico, né? Que é o Justin Henry, né? E é a coisa mais lindinha do mundo nesse filme, né? E é baseado no livro do Avery Corman, né? Vale de Família, Kramer versus Kramer. Tem essa edição aqui que saiu pela Record muitos anos atrás. Tá aqui também a foto do Avery Corman, que também fez o roteiro, né? Então ele tem uma importância assim para pensar a obra, né? A história traz o seguinte, então o filme é dirigido pelo Robert Benton, né? Que é um diretor que faleceu, inclusive agora no ano de 2025, né? E traz a seguinte história. Ted Kramer, interpretado por Dustin Hoffman, é um profissional que coloca o trabalho acima da família. Joanna, feita pela Meryl Streep, que é a sua esposa, não suporta mais essa condição e decide sair de casa, deixando Billy, que é o Justin Henry, filho do casal, né, com o pai. Então a mãe sai de casa. Quando Ted finalmente ajusta sua rotina profissional às novas responsabilidades como pai, Joana reaparece, exigindo a guarda da criança. Ted não aceita e os dois vão ao tribunal para lutar pela custódia do garoto. Bom, o vídeo, esse, assim como você viu o anterior, né? Esse vai ter spoilers também, né? Eu vou deixar marcado lá na timestamp, né, os filmes, né? Então, se você não assistiu ainda o Kramer versus Kramer e se importa com spoilers, né? Você pode pular para o próximo, se você viu, né? Ou então você pode embarcar nessa jornada aqui e entender que o spoiler muitas vezes ele não diz exatamente o que é o filme e a sua experiência, né? Então, eu sou uma pessoa que não me importa com spoilers. Me importa muito como o filme é feito, né? Como se dá essa construção da obra como um todo, né? Sim, a gente vai ver, a gente vê de formas diferentes cada filme, tanto Isso. que as nossas notas são diferentes, É. a opinião é totalmente contrária às vezes, então não tem problema, né, um Um spoilerzinho. spoilerzinho, né? Então, tá. O que tu achou do Kramer versus Kramer?
Olha, é uma coisa que aconteceu nesse filme que normalmente não acontece, né, a mãe ir embora de casa e deixar o filho com o pai. É algo Né, diferente, é algo diferente, é. né. Mas, realmente, ele como ele colocava o trabalho à frente da família, chegou um momento que ela não aguentou mais aquilo e resolveu sair de casa. Mas aí depois que ela sai de casa que começa a questão, né, do dele ter que lidar com sendo que o trabalho era em primeiro lugar e ele ia mudar tudo, porque ele estava com uma criança dentro de casa, e E uma ele criança sofre, né. ele sofre muito, a rotina, E é fazer cobrado pelo comida. chefe, né. Exatamente. É. Não, e ele acaba perdendo o emprego, né, e depois ele teve que buscar porque o que acontecia, ele estava lá no trabalho, antes ele ficava no trabalho 24 horas, agora com uma Ele criança ele trabalha uma questão de marketing, né, nesse algo sentido, assim, né. fazem projetos de marketing e tal. Isso. Então, aquela rotina com uma criança, e a escola, e a comida e tudo mais, que antes ficava tudo para a mãe, ele teve que se adaptar e foi um processo lento e demorado e difícil, né. Bem difícil. Então, até ele se adaptar tudo aquilo, acho que passou mais de 1 ano, eu acho que naquele Uhum. processo eles, né, até ela retornar. Então, aí depois que ela voltou, que começou toda aquela função de: "Ah, agora eu quero ele para mim", mas só que tu ficou 1 ano e pouco fora, deixou aqui, não deu notícias e agora só simplesmente volta e quer o filho? Não é bem assim, né, nem se fosse o contrário. É, não é bem assim, mas para os olhos da justiça é assim. Porque a preferência sempre é da mãe, É, né, com o é. filho, mas realmente foi o que aconteceu, eles foram para o tribunal e ela acaba. Também tem a questão ali da escolha dos advogados, né, Uhum, até para quem viu mais recentemente o História de um Casamento, né, sim. é um filme que se inspira certamente nesse filme, claro, com outras questões, mas, a questão da luta ali né, a questão da guarda, né, e Uhum, também a separação, talvez é um filme que aborda um pouco mais a separação, o História de um Casamento, né, porque é, esse aqui não meio que é muito abrupto o negócio, né. muito. A Meryl Streep chega um dia lá, né, chega em casa, ela já tá com tudo armado para ir embora, Na né. verdade, aquela questão dela sair, o momento dela sair foi abrupto, mas aquilo já vinha Ah, remoendo sim, na sim. cabeça É, dela, é. ela já estava engolindo uns sapos aqui, outro ali, Tem a até vizinha, né, que é sim, confidenciável para ela e que tal. acaba depois ajudando ele, né, Se com a torna criança. amigo Sim, dele, né. isso. Então aquela questão, eles foram pro tribunal e ela acabou ganhando a causa e a guarda voltou para ela, foi para ela no caso, né. Só que o que acontece depois é aquela coisa, e como a criança acho que tinha uns quê? Uns 7 anos, não é uma idade eu acho que tu possa opinar, para saber com quem tu quer ficar, não é o caso, eh, ela acabou ganhando, só que no discurso dele, na hora que ele vai dar o discurso dele lá no tribunal, e o pai no caso, ela ficou assistindo aquilo e já dava para ver que ela estava: "Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tenho que realmente tirar o meu filho dele?". Ela ficou ali pensativa, Uhum. várias vezes a cena, a câmera vai para ela, né, e mostra que ela não estava muito feliz com o que ela tinha aquela decisão que ela tinha tomado de tirar o filho do pai. Tanto que no final o que acontece? Vai contar? Sim, vai ter spoilers, pode falar Então então. tá. No final o que acontece? Chega o dia dela ir buscar o filho na casa do pai. Hum. E no momento que ela foi, o pai desceu e que ela foi para buscar, ela parou e pensou: "Não, eu não vou levar ele para casa, eu vou deixar ele contigo, porque não Dá uma seja". invertida naquele final, tá dentro do elevador, né. Ela tá indo para o elevador, ela acaba É. desistindo e deixando ele com o pai, né. E tu eu não sei, de certa forma, assim, até pra gente que acompanha mais como a gente acompanha a história mais da relação dele com a criança, isso aí também, né, a gente fica feliz, né, Uhum. por se resolver daquela forma, né. Então é um final Eu bonito, achei né, eu achei que tinha que ser. maduro pareceu, Isso, né. foi. Porque se fosse ela podia ter pego e acho que de repente se ela levasse, ela pensou que o filho ia ficar infeliz, né, Hum. porque teve toda aquela aproximação com o pai que não tinha.
Então ela vai estar presente na vida dele, porém não vai morar com ele, né. Então eu Uhum, acho que ela tomou a decisão certa de deixar com o pai, né. uhum. Então ela vai poder seguir a vida dela, não deixando de ir visitar o filho e tudo mais. Achei bem bom o final. Kramer versus Kramer, Robert Benton e excelentes atuações de Dustin Hoffman, Meryl Streep, né, pô, cara, a gente tá falando aqui da nata da atuação dos É. Estados Unidos, né, fica difícil até te, né, avaliar de uma outra forma, né, mas é um bom drama, assim, eu Uhum, acho, e e eu acho que tem as cenas que eu mais gostei foi, claro, do desenvolvimento do aprendizado da relação pai e filho, né, uhum. quando eles estão fazendo o quê? Tô fazendo comida, uma Um panqueca, uma Pamperdue. É um Pamperdue, né, uma exato! Uma rabanada, né, rabanada, é isso e mesmo. aí tem a cena no início, né, na cozinha, né, Foi. que é um É desastre, muito né, e boa aí vai aquela mostrando, cena. assim, de tempo em tempo mostra novamente eles fazendo e aperfeiçoando aquilo. Até que o último é perfeito, né, Aham. fazem direitinho tudo, né, trabalha Sim, uma equipe é um mesmo, trabalho né. em dupla, né. É, É então muito eu legal. gosto muito daquilo do filme, É né. muito bom. São as pequenas coisas que a gente fazem um filme ter, assim, uma mensagem legal, né. O seguinte, esse tá disponível, Kramer versus Cama em algum lugar? Esse sim tá nos pra aluguel, na verdade, não Tá. tem nenhum streaming. Tem mídia física, né. É, E tem o mídia livro, física, claro. né, tem um livro também. Então, eu sei que tem gente que gosta de ler primeiro o livro e depois ver o filme, né, então dá para ler o livro e depois ver o filme ou, né, fazer como achar melhor, né. O seguinte, aí vem ele, né, Francis Ford Coppola, o apocalipse de um cineasta, Aham. nesse filme chamado Apocalipse Now, e eu não gosto muito do filme, né, eu só tenho ele em DVD, a versão de cinema que saiu, depois mais tarde saiu uma versão Redux, que eu também tenho, né, em DVD, e mais recentemente saiu o Final Cut, né, que é em Blu-ray, uma edição muito legal, né, lançada aí pela Originals, e que, né, inclusive tinha, né, tem aqui, ó, as insígnias, né, Uhum. do Coronel Walter Kurtz. O Lucas não gosta desse Não filme, gosta, né? né. Não, eu tenho assim, Será que é o teu eu preferido? tenho problemas com esse filme, né? E ele é levemente inspirado no livro O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Tá aqui, é levemente inspirado, até porque esse livro não fala da Guerra do Vietnã, né? Ele fala de outra questão que se passa, né, em outros ambientes, né, na África, né? Então, Uhum. a gente tem que ver, né, esse filme com essa perspectiva, né, que é uma obra que demorou para ser produzida, teve muitas dificuldades, né, tem inclusive esse documentário que eu fiz referência, né, ao Apocalipse Não Cineasta, né, que foi dirigido pela esposa do Francis Ford Coppola, inclusive, e é um filme cheio de problemas, assim, na parte de produção, é muito interessante, assim, como se deu todas essas questões, né. Inclusive o Martin Sheen, que é o protagonista, teve um infarto no meio do filme, foi um negócio meio caótico mesmo, né, apocalíptico. Mas, ele também está situado entre esses filmes que, né, tem a Guerra do Vietnã como um elemento importante, e foi lançado, 1 ano depois do Franco Atirador, né, então isso também pesa aí na questão do Oscar, né. Mas, o Apocalipse Sinal do Francis Ford Coppola tem a seguinte história: durante a Guerra do Vietnã, o capitão Willard Martin Sheen recebe a missão de encontrar e matar o comandante das Forças Especiais, Coronel Kurtz, interpretado por quem? Marlon Brando? Que aparentemente enlouqueceu e se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. Olha, eu, assim, é um filme que toda vez que eu vejo, eu fico mais admirado, né, por todas as partes do filme, né. Desde aquele início lá, aquela narração, né, do capitão, né, que ele vai contando, tá, por que que ele tá naquela situação, parará, parará, e aí vai explicando a história, né, e até chegar aos momentos que, né, eles desembarcam lá numa batalha, e aí tem lá o próprio Francis Ford Coppola, né, fazendo a gravação, né, porque
é um negócio, assim, que mostra realmente, né, que, o filme a história é simples, é uma história de busca e uma caçada, né, mas ele tem vários momentos que vão tornando, um filme simples num grande épico, né. Eu acho que esse épico tá no uso da sonora, na situação absurda da guerra, né, porque aí que tá. O que que ele demonstra aqui? O absurdo da guerra, Uhum. né. E eu acho que esse filme aí, ele tem, olha, pelo menos umas 15 sequências memoráveis. O que que tu achou do filme? Foi a primeira vez que tu viu, né? Eu nunca tinha visto, fiquei um pouco chocada, assim. Porque aquela missão que ele recebeu, se fosse simplesmente ele ir até lá e encontrar o capitão e matar, ok, mas junto com ele levou mais 4 pessoas. Hum. Então foi uma viagem longa, meio alucinante, assim, porque e perigosa, né, porque no meio do caminho eles foram encontrando inimigos e teve troca de tiros e várias situações que ele foi perdendo os parceiros dele, né. Ele eram 4 pessoas, mais ele, e no final os 3 no caminho morreram, porque Sobra ele e mais um, né, só ele mais um, que é o quando ele surfista. exatamente, o surfista. E ele chega lá e incorpora lá dentro daquele local bizarro, aquela ilha que vive o capitão, que é o Marlon Brando, com aquele monte de gente louca que segue ele, assim, ó, como se fossem não enxergassem um palmo na frente, né? Tudo que ele comandava, as pessoas faziam. E esse parceiro dele lá se incorporou naquela comunidade muito louca. Eu achei muito bizarro aquela cena que tem um show que aparecem As coelhinhas da mulheres. Playboy. Isso, uma coisa É. bizarra. Desce um helicóptero no meio da É. guerra com várias mulheres, tem um palco e elas se apresentam para aqueles centenas de soldados. Achei aquilo bizarro. Eu falei, nossa, aquilo aconteceu mesmo. Muita loucuragem, né. Muita loucuragem É. aquilo. Muito bizarro. Mas, tem relatos que tinha essas questões, né. Tinha essas apresentações, tinha a questão das drogas, né, muito colocado Uhum. que as tropas americanas consumiam muita droga, né, então Sim, eu achei bem louco esse filme, assim, muito louco, porque várias cenas pula de um local para o outro, assim, muda tudo, o cenário. É, tem lá achei. quando eles estão lá naquele lugar lá do Marlon Brando, tem o Dennis Hopper também, né, Ah, que faz aquele seguidor bem enlouquecido também, que é uma mistura de um fotógrafo com, né, que ele aham, faz esses negócios, né, e também sim. tá enlouquecido, assim, completamente Sim, enlouquecido, ele tá lá só para registrar só para aquilo, fazer né, esses fazer registros, né, registro, então é. é algo, É. né. Nossa, mas é impressionante as cenas, assim, muito. Aquela cena do surf da que tem a famosa Cavalgada das Valquírias, né, do Wagner, né, e aí tem que eles jogam as bombas, né, que estão bombardeando lá uma vila, né, Uhum, com aquele velho pretexto que é uma vila perigosa, né, que tem aham. armamentos, que isso aí até hoje eles fazem, né, e aí tem esses bombardeios e ao mesmo tempo que tem bombardeio se cria as ondas para que eles possam surfar, né, que enlouquecido Nossa, aquilo, né. muito enlouquecido. Quem é aquele ator que faz aquele capitão lá, não sei, que comanda esse surf? Ah, sim, é Eu o esqueci como é quem que é o é. nome dele? Não, espera Nossa, aí. eu sei quem é, É, mas eu não, não ele é o tararã, cadê? Hum. me dá esse. Robert Duvall, né, o Robert Ah, Duvall, né, sim. fenomenal, Ele é né, pirado aquele lá, né. Robert Duvall, voltando a fazer mais um filme com o Francis Ford Coppola, ele tinha feito já Os Poderosos Chefão 1 e 2, né, Uhum. e aqui ele volta, né, pra fazer esse comandante aí, É. E então o nosso ator principal aí encontra o Martin Sheen com encontra o Marlon Brando lá e o que ele faz, que que ele será, né? O faz? que ele Ele faz? consegue, Não vamos concluir a contar, missão? não, não, esse eu não vou contar, esse eu me recuso a dar spoiler, Vamos deixar para o esse eu me pessoal recuso a ver, dar porque esse acho spoiler. que vocês vão ter que assistir. É. E esse dá para assistir, dá para alugar no YouTube esse para assistir. Pagar normalmente aquelas taxinhas, 7,99, alguma coisa assim, Mas o que não além falta são opção de mídia além física, né. das mídias físicas de todos os tipos. Tu nem sabia que tinha essas, Eu não né. sabia, mas eu assisti o Blu-ray. Assisti o Blu-ray, o Final Cut, né, Aham. que a gente não tinha visto ainda, né, mas
A versão que foi indicada ao Oscar é de cinema, tá? Tem Sim. algumas mudanças em relação a todas elas, né, inclusive a versão de cinema é bem mais curta, né, tem 155 minutos, né, essa aqui já Uhum. tem 190, né, por aí. Hum. Então ela é mais longa. Mas fica aí, né, o Apocalipse Sinal. Qualquer uma das versões, assista, vale a pena. Uhum. O Francis Ford Coppola, ele é um desses amantes de cinema, de trabalhar a obra, de, né, fazer um cinema que vai muito além da questão do que o produtor quer, né. Ele quer fazer o filme que ele quer fazer. Então ele banca muito dos seus filmes, né. Uhum. Por isso que tá quebrado, se quebra muito fácil, né. E o Apocalipse Now foi um filme bem problemático, assim, para a carreira financeira do Francis Ford Coppola, né. Mas, pra quem pensa em cinema, é uma obra fundamental e incrível, assim. Então, fica aí, a recomendação e, claro, está situado nesse Oscar 1980, né. Dando sequência, O Show Tem que Continuar, All That Jazz, dirigido por Bob Fosse. Aqui a mídia física, né. O show deve continuar. Filme muito louco também, mas vamos lá. Joy Gideon, interpretado por Roy Scheider, é um diretor de cinema e coreógrafo mulherengo que trabalha simultaneamente na montagem do seu filme e nos ensaios de um musical. Ele sofre um infarte e, com a vida por um fio, revê momentos da própria trajetória, transformando-os em números musicais. Sua atenção é disputada por 4 mulheres: a namorada, a ex-esposa, a filha e a morte, interpretada aqui por Jessica Lange. E é com a morte, né, que ele faz uma espécie de conversa instigante. Uhum. É é um filme que, talvez pela sinopse, ele não mostre a complexidade que é, né, porque Uhum. ele, tu vai entendendo conforme a narrativa vai mostrando que ele tá tendo esses delírios, tendo Uhum. essas coisas, né, então ele é um pouco isso, né. Sim, que tem aquelas cenas, eu não estava conseguindo entender quando eu comecei a assistir, quem era aquela mulher de branco, bonita, que ele conversava. Hum. Se era um espírito, se era ele se vendo morto e revendo a vida dele, eu estava ainda meio em dúvida do que aquela pessoa significava ali. Mas acho que era aquilo, ele estava vendo o que estava fazendo da vida dele, depois principalmente depois que ele teve o infarto, né. Então, quem ele era, o que que ele por que que ele estava fazendo aquilo, porque as apresentações dele, as coreografias eram muito ousadas, Hum. totalmente diferente num padrão normal de apresentação, né. E tinha muita música, muita dança, eles faziam as audições, né, para escolher as bailarinos e as bailarinas, mas isso tudo, toda aquela questão dele sempre fazendo uma coreografia para um show novo, no meio disso sempre tinha uma mulher que, né, ele era bem mulherengo, e aí uma hora ele estava com uma, outra hora ele estava com a namorada, outra hora ele estava com a ex-mulher, Hum. uma confusão de gente ali, não sei contar. E a filha também, né. E a filha, Hum. a filha também, tem uma cena legal que a filha dança com a namorada dele, Uhum. bem interessante, ele assiste. Mas aquela questão daquela pessoa que ele conversa sobre a vida dele é bem uma coisa bem viajada, assim, né. É o ponto que torna o filme diferencial É, também, é. né. É um ponto diferencial do filme, senão você poderia ser uma história mais linear, normal e tal, mas não. Sim. Essa quebra eu acho que traz, inclusive é um filme considerado com traços autobiográficos do próprio Bob Fosse, que Hum. era coreógrafo, diretor de Uhum. cinema, tarará, né, então ele tinha problemas, morreu uns anos depois, Sim. né, então tinha essas questões também que apontam, né, esse filme como sendo também esses traços autobiográficos, Uhum. né. Mas tem muito musical, né, então Uhum. assim, para quem não gosta de musicais, já fica aí um ponto atrás, né, então. É, mas o musical em si, assim, não é aquela coisa como a gente vê os musicais Hum. de agora, por Uhum. exemplo. Agora os musicais são, fazem parte da história, do contexto da história, tipo, tem diálogos, e aí na sequência entra um musical, não é esse tipo. O Aqui musical em relação às apresentações dele, isso, em relação né. às músicas, à É, vida dele ali que ele isso. tá revendo, É, né. isso aí. Então é Uhum. isso, né, essa forma de construção, né.
Gosto muito da atuação do Roy Scheider, né, aqui, que pra quem não lembra, ele é um dos atores do Tubarão, né, Ah, é exato. o xerife É o não, o é o que policial foi lá, né. contratado lá para matar o tubarão. Na verdade é um dos, É um né, dos, um é. dos, porque tem todos ali, os Mas tem 3, o né. ele é o principal, vamos dizer, né. Mas ele é o protagonista do Tubarão, né. Isso. Então, e tá muito bem aqui também fazendo esse papel aí do Joy Gideon. Uhum. Eh, Tem mídia física então, né, tá aqui, o show deve continuar Também tem no Prime, e tem no para Prime, assistir. né. Uhum. Vencedor de 4 Oscars, né, olha aí, 5 indicações. Bom, o próximo, que esse sim foi a primeira vez que eu assisti, né, Hum. que ele também tá nesse box da Versátil, que é o cinema da Nova Hollywood, volume 4. E a primeira vez que eu vi foi agora, né, que foi O Vencedor, Breaking Away, tá aqui o card, né, eh, a gente já mostrou quando falou de uma mulher descasada, né, também tem esse aqui, né, nesse mesmo box, né. O Vencedor então, dirigido por Peter Yates. Dave, que é o Dennis Christopher, Mike, que é o Dennis Quaid, Uhum. Cyril, que é o Daniel Stern, né, o mesmo ator que faz lá um dos vilões do Sendo Esqueceram de de Mim, mim. né, que a Melissa olhou e disse: "Eu já vi esse ator". Eu: "Mas como assim, né?". Enfim. E o Butcher, né, que é o Jack Earle Haley, né, que é um ator também famoso aí, são grandes amigos oriundos de famílias de trabalhadores. Eles acabaram de terminar o colégio. A cidade de Bloomington, na Indiana, vive um clima tenso por conta da rivalidade entre a classe trabalhadora e os universitários. Desmotivados, esses 4 amigos não fazem muita coisa da vida, com exceção de Dave, que treina bastante para se tornar campeão de ciclismo e idolatra os italianos. É a pegada É cômica muito bom do essa filme, que parte. é assim, ó, É, é algo, né. O gato Fellini para mim, né, o gato Fellini. Nossa, esse cara, ele na casa dele, ele fala em italiano com os pais não entendem o por que que pai ele tá falando. indignado, porque é aquele um trabalhador meio Hã. patriótico e tal, Aham. né, né, não quer saber dos Estados Unidos e tal. É. Fica indignado com o filho, mas que história é essa? Que ele tá fazendo? Né. Ele só escuta música italiana, ele só fala italiano, ele até uma serenata em A italiano ele cantagem fez que ele para uma aplica menina que ele gostava lá, e a guria caiu na dele, achando que ele era italiano, e depois que ela descobriu, deu um pé nele, porque ela se interessou, porque ele era italiano, né, é, porque se é. fosse qualquer um, ela cara, ele é muito engraçado, ele falando italiano é muito engraçado. Tem uma Eles têm aquela coisa dessa época, eu acho, tem muito, aquela amizade entre aquelas 5 pessoas, né, 4 pessoas. 4 pessoas, e eles vão tem um local que eles se encontram, que é tipo uma que tem Uma um represa, lago lá, uma represa. é. E eles se encontram lá para tomar banho, e aquele lugar é deles, eles se encontram, "Não estão fazendo nada mesmo? Vamos para lá", e aí eles se jogam lá de cima, é bem legal. Mas esse amigo que é o que tem mais vamos dizer, pensa mais no futuro, que é o Dave, ele treina bastante, ele está sempre andando de bicicleta, Uhum. porque o sonho dele é ser campeão do ciclismo, né. Campeão de ciclismo. E ele fica seguindo lá os italianos. Quando descobre que os italianos vão estar lá, ele vai atrás. Vai atrás, e aí já começa a ter uma certa decepção também, né. É. E aí tem essa rivalidade com os universitários ali que faz um gato-sapato, né, Uhum. dos guri, né. E e aí surge a oportunidade, né, naquela cidade de ter uma competição de De ciclismo. ciclismo, Aham. né, só que é uma competição em equipe, Sim. ou seja, né, tem que ter 4 pessoas. É. E aí os 4 amigos, só que só um treina, né, Só os um outros não treina. estão nem aí, né. Então acontece isso, né, e aí o fim do filme aborda essa parte, né, dessa competição, Sim. né, com um resultado, talvez previsível, né, É, positivo. positivo, né, em relação a Mas ele é bem sacaneado durante a corrida, né, sim, durante sim. a prova, outras pessoas, fazem coisas lá para ele cair e É, tudo mais, né, mas no final dá tudo certo. Ele e os amigos conseguem.
É um filme bom de ser visto, né, eu É acho que leve, tem assim. é leve, né, tem essas questões um pouco mais profundas que a Melissa falou agora aqui, né, mas, eu acho que é um filme leve, é um filme que às vezes pode ser até sessão da tarde, se tu É, pensar, né. exato, pode. Eu não lembro se passou, mas foi a primeira vez que eu vi, né. Então e ver também o Dennis Quaid novinho, bonitão lá, né, todo atlético e, né, foi legal também, né, quando aparece o Dennis Quaid, esse é o Dennis Quaid, É, né, esse tu vê e reconhece a pra ver cara, a né. cara. Agora quando aparece Daniel Stern, apareceu a primeira vez, eu falei: "Não, já vi, mas", né, a Melissa já viu e já disse quem é, Vocês esqueceram de mim. já falou o CPF do cara, e é Muito o bom. primeiro papel dele em cinema, É. é nesse Oh, filme. que legal. Fui pesquisar depois pra ver, né, Sim. e é o primeiro papel do Daniel Stern, né. O É, o filme tá disponível no Prime também. filme tá no Prime. Aham. Os filmes estão disponíveis, né, É, só sim. que as pessoas têm que ir Ir atrás. assistir. Então fica aqui é uma recomendação aí, um filme mais leve, divertido, né, pra quem gosta de ciclismo também, Aham, né, legal. é bacana também essa questão do esporte, né, então fica aí a recomendação para O Vencedor, Breaking Away, né. O título no Brasil de certa forma entrega, né. É, o vencedor entrega tudo. Mas enfim, né, fica aí a recomendação. Último filme, mas não o pior, né, vamos deixar assim, né, mas não É, menos não importante, menos né, o importante. quinto filme, desse Oscar 1980 é Norma Rae, que tem essa mídia física. Tu vê essa capa aqui, tu Não diz o que é o olha, filme. essa capa é uma das mais infelizes da história do cinema, eu Não acho. fala nada aí, né? Não fala nada e engana a torcida. Porque tu olha que a Sally Field com as mãos erguidas, feliz, É, toda radiante, não mostra nem um não pouco o que é mostra esse nada o filme. que que é, não mesmo. Então, assim, ó, talvez assim, ó, a pior capa da história, eu acho que eu até colocaria essa aqui, né. É, Tem que lembrar pode de ser. outras, mas essa aqui é complicada, né. Mas Norma Rae, então, de Martin Ritt, né, direção de Martin Ritt. Verão de 1978, em Hinleyville, né, uma pequena cidade sulista. Norma Rae é uma operária têxtil e mãe solo, que vive com os pais, também trabalhadores da fábrica. Norma Rae vivida pela Sally Field. As condições de trabalho são precárias. A chegada de Reuben Warshawski, interpretado por Ron Liebman, um sindicalista de Nova York, desperta tensões na comunidade, mas também inicia uma mudança. Após um encontro casual e um momento de apoio inesperado, surge entre Norma e Reuben uma amizade que cresce com o engajamento dela na luta sindical. Enquanto Norma se casa com Sonny, interpretado por Bob Bridges, sua dedicação à causa começa a afetar também sua vida pessoal. Baseado na história real de Crystal Lee Sutton, que liderou uma campanha contra as condições de trabalho oferecidas pela JP Stevens Mill. É o filme do mundo do trabalho, né? Eu acho Uhum. que é um ponto bem importante de ser falado. É um filme que mostra essas questões da importância do sindicato, da união, né? A união faz a força, Aham, literalmente, né? sim. E, e de quanto que uma sociedade tradicional sulista é resistente com esses tipos de mudança que vão favorecer quem? Os mais humildes e os trabalhadores da própria localidade. É, foi bem, porque, assim, as condições de trabalho deles na indústria eram péssimas, assim. O barulho daquela indústria, né? Nossa, eles usavam os EPIs, que a gente chama hoje, na época não sei como chamavam, eh, coisas no ouvido, Uhum. luvas e tudo mais, óculos, mas assim, ó, o barulho era ensurdecedor, ficar lá dentro, imagina ficar, sei lá, 8 horas, 10 horas lá dentro, e eram condições, péssimas, até aparecer o forasteiro com novas ideias. É. Então a Sally Field acabou entrando, né, na onda e resolveu se juntar com outros colegas de trabalho e reivindicar o sindicato, né. Uhum. E para conseguir melhores,
condições de trabalho, mas os chefes estavam lá para impedir, né, eles estavam Uhum. fazendo. E sabotavam, né, não divulgavam a própria questão dos panfletos, né, que tinham que ser Isso, colocados, não, isso, né, então tinha uma série de situações ali que mesquinhas em certos momentos, né, que o filme acaba mostrando também em relação à questão da relação empregador empre e trabalhador. e ela acabou se juntando com ele e começou a praticamente sair do trabalho e ir para casa dele para eles fazerem todo o levantamento de nomes e tudo mais para a criação do sindicato, com a ajuda e datilografar documentos e tudo mais. E nesse meio tempo, ela acabou casando. O marido até estava apoiando ela Uhum. nessa questão do sindicato, mas ela estava passando muito tempo lá com o parceiro dela do sindicato e o marido não estava gostando muito, porque ele acabava tendo que ficar com as crianças em casa e cuidar das crianças. Ela às vezes E ele também trabalhava, né. e ele também trabalhava, ela chegava em casa, às vezes ele já estava dormindo, e aí deu um estresse ali, mas nada que abalasse tanto. É. Porque a amizade entre eles era muito maior, eles não tinham nada a mais além daquilo, É, isso né. aí é legal, eu acho, no filme, ele não escorrega pra Isso, mostrar: tiveram uma até porque relação. ele também tem um relacionamento Isso. fora Ah, dali. e o estilo dele era bem abertão, É, assim, né. sim. "É, porque eu sou apaixonado por uma outra lá, não É. sei o Eu quê". achei até que em algum momento ia acontecer deles ficarem juntos, Hum, mas daí acho que não ia ser tão legal, o filme não era esse o foco. não é esse o foco, O né. foco era ela, implementar o sindicato para o trabalho funcionar melhor e eles terem mais condições de trabalho, E né, ela também então sofria o pai dela, a família é uma família de tradição de trabalhar todos naquela trabalhavam naquela fábrica, mesma fábrica, mãe, pai. gerações passaram por lá, né, da Todo mundo era família, né. tradição todo mundo É, trabalhar naquele lugar, porque é, não tinha muita opção, né. é. Então foi bem interessante, eles conseguiram, né, conseguiram montar o sindicato, depois de muita luta, né. Mas o pai dela morre no caminho, tem É, uma série de coisas que sim, dramáticas, assim, contrasta completamente com com esse essa tipo de capa. capa aqui, né, por favor, né. É, Essa capa aqui tu acha que é uma comédia romântica, de certa forma, né. alguma coisa adolescente ali, né. Adolescente, né, porque essa ela é tudo novinha aqui, né, É, nesse filme, né, então, aham. né. Mas é isso, ele bem bom o filme, achei. Também tá disponível no Google Play e no Mubi. Olha só, então, maravilha. Com isso a gente fecha então aí os 5 indicados, né, desse Oscar, deixa eu pegar aqui as mídias físicas, né, e a gente vamos definir agora que o vencedor do ano foi Kramer versus Kramer, né, a academia, enfim, elegeu Kramer versus Kramer. Eu vou falar primeiro agora, tá, pode Pode ser? falar, Posso falar primeiro? sim. Sabe qual que vai ser Eu não sei, é surpresa, né. é Eu já surpresa? falei o meu, porque eu não consigo ficar quieta. Eu já te contei qual que é o meu Já preferido. contou, mas eu vou falar o meu então aqui, que é Apocalipse Now, sem dúvida alguma. Filme brilhante, marcante, feito assim com um impacto épico, assim, uma experiência, tudo fica imerso naquela trajetória, dos personagens naquela embarcaçãozinha e passam por várias situações. Tem uma sequência que eu sempre lembro, né, que claro, tem a sequência do surf, mas tem uma sequência no meio, assim, do negócio que eles param para abordar lá um grupo lá de não sei se são vietnamitas, né, ou de Camboja, né, daquela região ali, e aí aquilo ali vai se transformando numa situação cada vez pior, até que acaba num derramamento de sangue, assim, e aí tem um cachorrinho que Uhum. ele pega e leva junto, e aquilo ali, né, é algo, assim, que pesa no filme. E tem uma outra sequência também que eles estão com o barquinho, assim, e do nada começam a vir flechas em direção, Uhum. assim, é algo, olha, é Assista. absoluto cinema, né. Então eu daria o prêmio, claro, para Apocalipse Now. Mas eu entendo porque que não ganhou, porque o ano anterior tinha sido o franco-atirador da Uhum. Vietnã, não ia ficar premiando só filmes do Vietnã, né. E O tu? meu preferido, junto com a Academia, Kramer versus Kramer, que é o tipo de assunto que eu gosto bastante, então o meu Oscar vai para. Tá, tá bom. É um bom filme, é um bom filme. Não é o Apocalipse Now. Não é um apocalipse, mas, né,
tem o seu lugar aí na história do cinema. Certo, Melissa? Certo. Bom, com isso a gente encerra então aqui mais um vídeo sobre, o Oscar, né, os Oscars, o Oscar 1980, né. Não esqueça de curtir, de compartilhar, mandar para o teu amigo lá que é fã do Apocalipse Sinal ou do Kramer versus Kramer ou dos outros filmes. Aham. Comenta lá qual o teu favorito desse ano, e é isso, né, Melissa? É isso. Até o próximo, então.